Olá! A partir de agora você acompanha o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, que sempre traz temas que fazem a diferença na sua vida, na sociedade e nos quais o Ministério Público de Santa Catarina atua. No programa de hoje nós vamos falar de um tema extremamente sensível, mas que tange toda a nossa sociedade. Todos nós, que é o combate ao suicídio. Estamos no Setembro Amarelo. E para a gente debater esse assunto e como o Ministério Público atua nele, nós estamos aqui com uma mesa farta de várias vozes dissonantes e consonantes também em relação a esse tema. Primeiro, a minha colega Silvia Pinter, jornalista, que está aqui conosco. Também nos acompanha nesse podcast a presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, doutora Deise Porto. Temos também o promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio de Saúde Pública, doutor Douglas Martins, e ainda o professor Roger Flores Secom, que é do departamento da UFSC, Departamento de Enfermagem. Bom, você sabe que o nosso podcast ele é distribuído para todas as rádios aqui do estado de Santa Catarina e também é possível acompanhar o Momento MP pelo YouTube, na íntegra, em vídeo também. É rádio, mas também é vídeo. Olha, muito bem-vindos todos aqui, é um prazer recebê-los. E eu falei que é um tema muito sensível. Nós, como jornalistas, a gente tem uma escola, né? Uma escola, claro, que prima pela questão ética. Silvia sabe disso, a gente não noticia suicídio, para ver como a coisa é tão forte, né? E aí eu falei aqui de vozes dissonantes e consonantes, porque como não falar de um assunto como esse, se ele é tão importante, né? Eu faço esse questionamento inicial como jornalista mesmo. Quantas vezes eu vi isso acontecer, recentemente aqui em Florianópolis, e penso, não, isso aí a gente não vai noticiar. Né? A gente não vai noticiar. Mas como não falar sobre suicídio? Doutor Douglas, bem-vindo. Eu queria que o senhor iniciasse com essa questão. Falar é importante também. Exato. O Ministério Público de Santa Catarina vem se engajando nessa missão de falar a respeito, né? Conhecer para poder prevenir, para poder lidar melhor com as diferentes situações relacionadas à saúde mental das pessoas. E o suicídio, evidentemente, é um desses temas, né? Não é o não falar, é como falar, sobre o que falar, de que forma falar. E é isso que a gente tem procurado fazer já desde 2016, quando essa campanha começou a ser promovida em parceria com a Associação Catarinense de Psiquiatria e o Ministério Público de Santa Catarina, e esses eventos, essas iniciativas relacionadas ao Setembro Amarelo vêm se multiplicando com esse objetivo: falar para gerar esclarecimento, diminuir preconceitos, diminuir estigmas e promover saúde mental como uma forma de prevenção ao suicídio. Doutora Deise, presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, médica, né, de psiquiatria geral e da infância e adolescência. Psiquiatra, terapia, é só para gente doida? Porque existe um estigma, né, de quem toma remédio tem problema. Se eu penso na minha mãe, ela vai dizer assim: para que terapia? Vai trabalhar, mulher. É isso mesmo? Tem muita gente que pensa assim e ainda pensa assim, porque nós vivemos uma mudança muito grande na psiquiatria nos últimos anos. Então, se nós formos pensar na geração da sua mãe, existia o quê? Um hospital psiquiátrico, tratamentos que podiam dar muitos efeitos colaterais. Então, existia um grande estigma e existe ainda. Isso está muito diferente nas novas gerações. Adolescentes, adultos jovens, não têm vergonha, colocam nas suas redes, fui para terapia hoje, cuidei da minha saúde mental, como algo muito mais natural. E é isso que a gente busca defender, porque assim, se você tiver um infarto, você vai procurar que médico? Você vai querer ser atendido por um cardiologista. Se você tem algo no seu cérebro, dependendo da área, a neurologia, e os transtornos mentais é a psiquiatria. E o nosso cérebro é um órgão ligado ao nosso corpo, não tem como dissociar disso. Quando a gente fala de suicídio, é claro que é algo muito complexo, além da questão biológica, existem as questões sociais. E por isso que a gente fala para as pessoas não terem vergonha de procurar ajuda, porque o tratamento muda tudo. Quando a gente fala em não falar, é não noticiar casos de suicídio, né? E essa é uma parceria muito importante com o jornalismo. Não noticiar casos, não noticiar meios usados, porque isso pode ser uma informação sensível para quem está em risco. Mas falar sobre o tema é um dos objetivos da campanha para reduzir estigma, para que quem esteja sofrendo tenha coragem, consiga procurar ajuda com menos barreiras, e aí a gente reduza
os números de suicídio. O professor Roger já esteve aqui conosco, né? Mas como a gente é aplicado, eu e a Silvia, a gente faz o dever de casa. A gente estuda. O senhor é professor do Departamento de Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, de Residência Multiprofissional em Saúde da Família e do Mestrado Profissional da Saúde da Família, lá na Universidade Federal. Como é que a gente chega num ambiente, por exemplo, acadêmico e começa a conversar sobre isso? Todo mundo conhece, na minha família, por exemplo, tem pessoas que são ligadas à universidade. A gente tem ambientes extremamente difíceis, né, como é a própria universidade hoje. Aí trazer esse debate para dentro desse lugar. Como é que vocês equacionam isso, digamos assim? Com certeza. Obrigado pela pergunta. É um prazer estar aqui de novo. Eu acho que a primeira questão é reconhecer que esse tema, não somente suicídio, mas as violências, elas são transversais à área da saúde, né? Então a gente está fazendo esse diálogo e reconhecer que o suicídio, mesmo não sendo uma doença, uma patologia, ele vai se constituir como um agravo importante que vai trazer consequências, não somente para aquela pessoa que se suicidou, mas também para todas as outras pessoas do seu entorno. Então, é um fato social, é um problema de saúde pública. O Brasil tem apresentado nos últimos anos uma ascendência em número de casos absurdo. Então, o Brasil não é o país que mais comete suicídio no mundo, mas se a gente for analisar os últimos anos, isso vem aumentando drasticamente. E a universidade não está fora disso, né? As instituições, não somente a universidade, mas as demais instituições da sociedade, muitas vezes se configuram como numa lógica neoliberal produtivista, de um alcance, de um objetivo que muitas vezes para muitos adolescentes, para muitos jovens, é quase que inatingível alcançar, né, o que está sendo pautado no âmbito da universidade, quase que num processo de mérito de alcançar um objetivo final, e acaba se constituindo também como uma pauta do mundo acadêmico, do mundo estudantil, de estudantes, de professores, que assim como outras profissões acabam tendo ideação, tentativa e suicídio também no âmbito acadêmico. Muito, tem crescido, né, nesse âmbito que o senhor falou, universitário. E a gente estava conversando antes de começar aqui a gravação, a Silvia falava em sofrimento, não é, Silvia? Eu vou te dar a palavra aqui, porque você falava em combater o sofrimento. E a gente vê muito isso na área universitária, das pessoas estarem para fazer um mestrado, para concluir aquele... Né, eu estou com uma bolsa com CAPES, eu tenho que prestar contas, e não sei o que, aquela pressão toda. É muito sofrimento. Então, às vezes, essa busca é de acabar com o sofrimento, e não de uma busca pela morte. Eu queria fazer essa pergunta, vou voltar para falar com a doutora Deise. As pessoas, quando elas pensam no suicídio, elas querem mesmo morrer ou elas querem acabar com a dor? Essa é uma grande questão e é uma coisa que a gente fala para as pessoas e para os profissionais de saúde, principalmente, terem consciência disso, que essas pessoas elas não estão buscando morrer, elas estão buscando acabar com o sofrimento e com a dor. Porque o profissional de saúde que vai atender essa demanda tem que partir desse ponto. Senão, muitos profissionais de saúde da linha de frente pensam assim, mas aí eu estou com outro paciente grave aqui que está sofrendo e esse que queria morrer não merece o mesmo atendimento ou não seria prioridade. E isso não é verdade. A gente tem que tratar isso como uma questão de saúde e é uma questão grave de saúde. Existe um documentário muito interessante, A Ponte, que conta a história de pessoas que pularam da ponte de São Francisco e é muito alto, e a maioria das pessoas morre pela queda e pelo impacto, mas existe um resgate, um serviço de resgate de tantos números que ocorriam. E essas pessoas entrevistadas após, elas falam que quando elas sentiram a queda e pensaram que iriam morrer de verdade, elas sentiram uma angústia muito grande. E essas pessoas falam sobre a sobrevivência e depois terem buscado tratamento de saúde, porque a maior parte dos casos, 100% dos casos, está ligado a transtornos mentais. Existem muitos outros fatores, muito importantes também, mas a maior parte desses fatores acaba levando a um ponto, transtorno mental, que leva a um estreitamento cognitivo. Essa pessoa ela não tem esperança de que aquilo vai melhorar, ela acha que não tem alternativa e que a única alternativa seria a morte para acabar com aquela dor. E isso, a gente precisa dizer para quem nos ouve, não é verdade. Com apoio, com suporte, a gente consegue melhorar esse sofrimento, essa angústia e fazer essa pessoa, né, ter uma vida significativa e plena. Isso é muito importante que as pessoas tenham essa mensagem, né? Nesse sentido, acho que era interessante o Dr. Douglas, que ele é coordenador do Centro de Apoio da Saúde Pública, né? Que eu acho que esse é um papel importante do Ministério Público de Santa Catarina, que é induzir políticas públicas. O senhor poderia falar um pouquinho como é que é esse papel do Ministério Público e das promotorias de justiça na sua atuação lá na ponta? Bom,
Eu acho que, me parece que o papel do Ministério Público dentro desse tema, ele se divide em alguns aspectos, né? E trabalhar ou pensar em saúde mental tem uma intersecção muito próxima com o que a gente faz, não só na área da saúde, mas em todas as áreas. Porque inclusive, o que a gente tenta fazer agora com esse evento, que é o Cuidar e Acolher, relacionado ao Setembro Amarelo, que traz para a discussão as interseccionalidades e as individualidades, né? As complexidades de um sujeito que está passando por um sofrimento mental, que está adoecendo, que pode estar pensando em suicídio. Essas interseccionalidades envolvem condições de vida, envolvem condições sociais, de gênero, de raça, de orientação sexual, e tudo isso tem que ser visto quando a gente pensa em cuidados em saúde mental. E nesse sentido, o trabalho do Ministério Público, quando envolve lá a área do meio ambiente, quando envolve a área da criança e do adolescente, quando envolve a área de direitos fundamentais, de garantia de direitos fundamentais, está indiretamente buscando promover saúde mental, buscando promover saúde, dando condições para que as pessoas tenham uma vida mais digna, com mais humanidade, e que com isso possam ter, por consequência, melhores cuidados com saúde mental, uma melhor condição de se prevenir de riscos de suicídio. Mas, diretamente em relação à área da saúde, em especial da saúde mental, o Ministério Público tem trabalhado no fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Isso, olhando diretamente para os equipamentos existentes aqui no Estado, ou faltantes principalmente, né, tentando diagnosticar as redes dos municípios para que atue de forma mais eficiente, para que tenha uma estrutura de trabalho condizente com a missão dessas equipes e, por consequência, prestando para que o Estado, enquanto política pública, preste um melhor serviço às pessoas. Então, ampliação de CAPs, de centro de atenção psicossocial, fortalecimento da rede de atenção primária para atendimento dos usuários. A atenção primária é fundamental nos cuidados em saúde mental, tem que começar por ali. E, por consequência, também com toda a rede, né? Unidades de acolhimento, serviços residenciais terapêuticos, etc. Então, são várias frentes de trabalho hoje relacionadas à saúde mental, mas a principal é de fortalecimento dessa rede. A gente tem uma cobertura, e olha que o estado de Santa Catarina é privilegiado, né, em muitos aspectos. Sim. A periferia do Brasil, eu acredito que tem uma situação ainda pior. E a gente falava de 2/3 dos municípios do estado tem realmente CAPs. É isso mesmo? Isso. O CAPs ele não é o único equipamento que trabalha com a saúde mental dentro da rede de saúde, então, reforçando, a unidade básica de saúde é a porta de entrada, o usuário deve buscar prioritariamente as unidades básicas de saúde. As unidades básicas são os postos de saúde. Os postos de saúde, o postinho de saúde, a unidade básica, a equipe de saúde da família, a unidade de saúde da família, enfim, os nomes às vezes variam, mas é lá onde o atendimento acontece no dia a dia, na recorrência, no acompanhamento da família e etc. A partir desse cuidado, fora, claro, nos casos de sofrimento agudo, de sofrimento intenso, que deve buscar a rede de urgência e emergência, serviço hospitalar, etc., acionar o SAMU, mas o grosso dos atendimentos vão acontecer a partir da unidade básica, mas o CAPs ele é o centro dessa política, né? Ele é o nível especializado de atenção e ele é essencial para a política de saúde mental. Hoje nós temos 107 CAPs no estado, isso dá uma cobertura de mais ou menos 2/3 dos municípios. Alguns CAPs atendem mais de um município, alguns municípios têm mais de um CAPs, mas ainda é uma cobertura bastante pequena, né? É claro que isso reflete um pouco a política do Ministério da Saúde, que só habilita ou só implementa CAPs em municípios com mais de 15 mil habitantes. Hoje, dos nossos 295 municípios, 200 têm menos de 15 mil habitantes, então não recebem recurso federal para a manutenção do centro de atenção psicossocial e precisam se consorciar e fazer com recurso próprio, o que traz um pouco de dificuldade, né? Então, só para reforçar, nesses municípios que não têm CAPs, é o posto de saúde. É a unidade básica, que seria a primeira porta de entrada. É onde tudo começa. Os municípios podem ter equipes multiprofissionais com profissionais de saúde mental, podem ter estratégias de ambulatórios, de consultórios, mas o começo do atendimento, a base para a ordenação do acesso desses pacientes para outros níveis de atenção é a unidade básica, é o postinho de saúde. Você está acompanhando o podcast Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, hoje debatendo sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. Nós estamos conversando com o coordenador do Centro de Apoio de Saúde Pública, promotor de justiça, Dr. Douglas Martins, também com a doutora Deise Porto, psiquiatra e presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, e com o professor Roger Flores Secom, que é do Departamento de Enfermagem da
UFSC. Silvia, a gente falava muito, né, se preparando aqui para essa entrevista, né, para essa conversa, de como que essa situação é tão cheia de melindres, tão cheia de detalhes. Por exemplo, a gente não sabe realmente quando uma pessoa está em sofrimento. E a gente vê pessoas... o cara é humorista, o cara é o mais, né, popular da escola. Está sempre né, sorrindo, sempre sorrindo. Feliz. E aí, daqui a pouco, a gente... se depara com uma notícia ou com uma tentativa dessa. Doutora, como identificar? Existe já hoje algum, sei lá, algum... Quais são os sinais? Exatamente. Quais são os sinais? Nós temos sinais de alerta. Então, nós divulgamos, tentamos com que a população e que as pessoas reconheçam os sinais de alerta para identificar alguém que está em risco, em sofrimento. Mas existem esses casos, como vocês falaram. Existem muitas pessoas, isso vai depender de características de personalidade, de ambiente. Existem muitas pessoas que que têm depressão e que se mantêm extremamente funcionais. Existe o presenteísmo, a pessoa está no trabalho, mas ela, apesar de estar muito mal, não está rendendo bem, mas ela vai ao trabalho, se ela é muito responsável, ela não falta. E isso dá uma falsa sensação de que ela está bem e ela pode estar sofrendo muito. Existem pessoas que aparentam estar bem, mas a maior parte dos casos dão sinais, e muitos sinais. Buscar serviço de saúde recorrentemente, por exemplo, buscar muitas vezes a unidade de saúde, ainda que as queixas não sejam de saúde mental, é um sinal de alerta. Mais de metade das pessoas que cometeram suicídio tinham tido contato com o serviço de saúde nos 6 meses anteriores. Elas muitas vezes estão procurando uma atenção, um cuidado, estão angustiadas e não conseguem colocar isso em palavras. Então, se os profissionais não estiverem informados e não estiverem se sentindo seguros para perguntar, isso continua sendo um problema. Porque algumas pessoas podem ficar com medo. Eu vou perguntar, e se eu der ideia, se eu estiver dando ideia? Não, você não está dando ideia, você tem que perguntar. Perguntar vai fazer a pessoa conseguir expressar, sentir que aquilo pode ser falado, que a pessoa está disponível para ouvir. Então, isso é importante. Procura recorrente de serviço de saúde, deixar mensagens nos adolescentes hoje, posts em redes sociais. Mas ele pode estar querendo chamar atenção. Pode. Mas por que está chamando a atenção desse jeito? Você está deixando mensagem, bilhete, carta, em adultos, em pessoas que têm uma família, organizar papelada para deixar seguro, inventário, pode ser um sinal de alerta também. Estar muito isolado, começar mudança de comportamento, perda de peso excessiva, isolamento social. Aí são muitos sinais que nos fazem pensar nisso, né? Mas um dos principais as pessoas pensam, quem quer morrer não vai ficar dando aviso. Não, isso é uma afirmativa falsa, é um grande mito. A maior parte das pessoas, elas comunicam de alguma forma. Seja falando, eu não queria mais estar aqui, a vida não vale a pena, eu sou um peso para todo mundo, ninguém vai sentir minha falta mesmo, ou deixando uma mensagem. Então, que nós possamos ouvir isso sem medo, com empatia, e quando a gente ouve alguém falando, a gente possa perguntar, você está precisando? E se essa pessoa verbalizar que está precisando, que a gente não julgue, que a gente não diga, só vai trabalhar, é falta de Deus, ou é algo assim. Não, ajudar essa pessoa a entender, olha, você está sofrendo, você pode estar doente, vamos procurar ajuda? E aí, leva essa pessoa, procura ajudar ela a chegar na unidade básica de saúde, porque ela pode não ter nem forças para ir lá agendar. Ajuda ela em uma unidade básica de saúde, ajuda ela a procurar o psicólogo, o psiquiatra, procurar um atendimento, acompanhar ela para ajudar ela a chegar. Esse atendimento pode salvar essa vida. Até porque, né, tem dores que a gente só sabe que dói quando a gente sente. Então, que a gente possa exercitar um pouco mais esse acolhimento. Sim. Né? E, nesse sentido, eu queria perguntar para o professor Roger, quais são os grupos? Né? Existem os grupos mais suscetíveis a tentar o suicídio? Sim, existem grupos que cometem mais suicídio ou tentativas de suicídio. Isso não quer dizer que pessoas estão isentas de, em algum momento da vida, tentarem ou conseguirem o suicídio, né? Mas sim, hoje no Brasil, a população masculina é a população que mais acomete o suicídio, né? E as mulheres são as que mais tentam suicídio, o que alguns autores vão chamar de paradoxo do suicídio, né? Hoje a população idosa é a população que mais tem aumentado, né, as taxas de prevalência de suicídio, entretanto ainda são os jovens que mais cometem. Né? Então, hoje, de 20 a 29 anos, são a população que mais acomete suicídio. Homens de cor da pele branca, mas muito próximo, população branca e população negra. Indígenas é uma população muito preocupante com relação ao suicídio. Muitas comunidades indígenas hoje
cometem suicídio, tentam suicídio, têm ideação suicida. Então, e tudo isso por consequência das formas de vida que a sociedade foi conduzindo e permeada por violências, por opressões, por estigma, por preconceito, que consequentemente vai gerar sofrimento em determinados grupos sociais. Essa tua pergunta é muito importante para a gente não caracterizar o suicídio como algo individual. Né? É importante a gente caracterizar o suicídio como um problema político, coletivo, social, e que muitas vezes um grupo populacional como um todo sofre, né, de problemáticas comuns entre si, e compreendendo esse fenômeno de uma maneira coletiva e social, a gente consegue implementar de fato políticas públicas que não culpabilizem as pessoas que estão em sofrimento, né, mas que de fato acolham por um princípio básico do campo da saúde, que é o princípio da solidariedade, que é o que a DEIS tem trazido, né, para a gente pensar a solidariedade como um instrumento não somente dos profissionais, mas da sociedade como um todo, que possa acolher essas pessoas em sofrimento, que possam estar em risco e maior vulnerabilidade ao suicídio. Olha, 2 pontos aí que o professor falou que me chamou a atenção. Eu estive como repórter, né, num lugar chamado São Gabriel da Cachoeira, é o município mais indígena do Brasil, lá na fronteira. E eu fui lá por quê? Justamente para fazer uma matéria sobre suicídios indígenas ligados ao alcoolismo. E a gente sente que é uma ausência do Estado muito grande num lugar como esse, né? Na verdade, ali só tem mesmo exército e alguns padres ou pastores. Enfim, existe muito isso, né? A falta da presença para, digamos, sociedades vulneráveis ou grupos vulneráveis, isso fica ainda mais latente, essa possibilidade. A falta de serviço básico, Exato. Né? Do essencial. E com certeza. Se a gente for pensar a história do Brasil é uma história de genocídio dos indígenas no Brasil, né? De colonização, de uma colonização violenta, de expropriação de terras, né? De uma colonização da cultura indígena, né? De um branqueamento da cultura indígena, e, consequentemente, isso vai trazer efeitos que são letais para essa comunidade indígena. Né? E que um dos recursos que muitos vão se utilizar para aliviar esse sofrimento vai ser, de fato, o suicídio, tendo em vista, né, toda a violência histórica que essas populações vêm sofrendo em várias regiões do país, especialmente região norte e centro-oeste, mas também as populações do sul. Né? A gente, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, tem muitas comunidades indígenas que também sofrem das mesmas problemáticas que muitas populações do Norte e Nordeste, e que recorrem não somente ao suicídio, mas inúmeras outras violências contra a mulher, né, homicídios, problemas com álcool e drogas e outras situações que vão aumentar o risco. Só querendo cortar aqui rapidinho para terminar aqui a minha participação, antes de passar a palavra para a Sílvia, o senhor falou muito da população masculina, mas me parece, doutora, que a mulher parece que ela sofre mais escalada. E quando a senhora falou assim, ele vai para o trabalho, é presente, mas está sofrendo aquilo ali dentro. Isso não é muito da população feminina? Que talvez, aí o senhor falou tentativa, né? A mulher tenta, mas talvez não, felizmente, não consegue dar cabo à própria vida. Mas as mulheres buscam mais atendimento em saúde, mais precocemente. Os homens tendem a buscar o médico, vocês vão no médico só em último caso, né? Só se a mulher manda. Só se a mulher manda. Então, as mulheres, elas buscam mais atendimento, elas têm mais, acabam tratando mais, são a maioria do atendimento de saúde em geral, e psiquiatria e psicologia, mas muitas vezes também tem essa obrigação de cuidar da família, de filho, colocar seu sofrimento para trás. E homens têm tentativas de suicídio com métodos muito mais violentos, onde a gente não tem tempo de agir para prevenir, para tomar alguma atitude. Então, enquanto mulheres, muitas vezes têm tentativas que acabam levando elas ao hospital, e aí se faz uma intervenção e consegue se encaminhar para um serviço de saúde e tratar aquele caso. Quando a gente pensa em população de maior risco, pensando assim, quem comete mais suicídio nos estudos, então nós temos homem, idoso, com doença crônica, porque ter doença crônica, saber que tem algo que não cura ou que causa dor crônica, traz muito sofrimento, né, predispõe à depressão. Populações indígena, população negra, população LGBTQ, populações que podem sofrer mais exclusão, que têm menos acesso à saúde também, e portadores de transtornos mentais.
Pessoas que têm transtornos mentais, elas acabam tendo muito mais risco. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia no início da doença, e dependência de álcool e drogas. Como se falou também da questão do indígena, né? Populações indígenas onde está chegando álcool, drogas, crack, eles ficam muito vulneráveis. E as estatísticas mostram também que crianças e adolescentes, né, entre 10 e 19 anos, cometem suicídio. O bullying é uma dessas causas? E daí isso aí talvez eu queria dividir a pergunta depois, primeiro para a doutora e depois para o doutor Douglas, para o senhor especificamente, logo em seguida, para falar sobre as nossas campanhas do Ministério Público nesse sentido. Mas o bullying é uma das causas? É um dos fatores associados e altamente relacionados. O suicídio tem acontecido cada vez mais cedo, nós temos cada vez mais notificações em crianças, infelizmente. Em adolescentes, essa curva é crescente, tem aumentado nos últimos anos, acho que muito por falta realmente de políticas públicas que cuidem disso, que tratem disso, que incentivem, promovam saúde mental e que também forneçam acesso a quem precisa. E o bullying é um sofrimento muito intenso numa fase da vida onde você está o tempo todo, muita parte do tempo na escola, né? Então, bullying, hoje amplificado para o cyberbullying, as coisas não acontecem mais numa escola e ficam ali. Esse bullying se amplifica, as coisas passam, né, para as redes sociais. Então, se antes você sofria bullying na sua escola e aquilo gera um sofrimento grande ali, hoje todas as escolas sabem se acontece algo em notícias falsas, muitas vezes, né? Então, cyberbullying, exposição na internet, isso acaba tomando uma outra proporção e isso tem feito esses dados, acho que piorarem, e acredito que tenha tudo a ver com ações do Ministério Público nesse sentido, de cyberbullying e de combate a esse tipo de crime, de violência, né, com essa proporção. Perfeito. É uma temática que gera uma grande preocupação social, coletiva, em especial no ambiente escolar. Então, o Ministério Público tem feito algumas campanhas, diversas campanhas já há muito tempo, relacionadas ao bullying, ao combate, para que não seja tratado como brincadeira, como algo a ser normalizado, ou a ser, enfim, ignorado pelas instâncias, sejam escolares, sociais e de órgãos de proteção do direito da criança e do adolescente. Mas com a complexidade hoje de uma sociedade digital, de uma sociedade que está interconectada e realiza ou praticamente vive nas redes hoje. Então, hoje o CyberGaeco, com a sua atuação na investigação e procurando coibir crimes na internet, dentre os quais, claro, o cyberbullying e atos até de maior envergadura ou de maior gravidade que possam ser cometidos, também é um braço importante nessa equação. E, por fim, acho que é importante destacar também os nossos projetos de justiça restaurativa, que estão levando para os ambientes escolares a cultura de paz, a promoção da cultura de paz e restabelecimento, a reconstrução de vínculos entre as pessoas que estão compondo ali aquela comunidade escolar, como uma forma de evitar essa escalada de violência que pode terminar em heteroagressão ou em autoagressão, né? Então, acho que são algumas dessas iniciativas, dentre outras tantas que têm permeado a atuação do Ministério Público. Muito bem, olha, eu tive acesso aqui a um texto que vocês passaram, na verdade foi o Centro de Apoio da Saúde Pública que passou, e uma frase aqui eu até frisei, que é normal não estar bem, é normal precisar de ajuda, né? Então, todos nós passamos por algum momento de fragilidade, né, psicológica ou psiquiátrica, e há uma cultura muito forte, eu não acredito que seja só nossa latina, mas do mundo inteiro, de você não admitir, né? Fraqueza mental você não admite. É isso mesmo, doutora? E conscientizar isso, que tudo bem você estar fraco hoje? Exatamente. Acho que quando o Ministério Público propõe temas de motes das campanhas, é sempre muito feliz nessa ideia de cuidar e acolher, né? Nosso tema também da campanha da Associação Catarinense de Psiquiatria é: se precisar, busque ajuda, para desestigmatizar isso. Se você precisa, está tudo bem você pedir ajuda. Você precisa e deve pedir ajuda. E esse pedir ajuda passa por muitas etapas. E tem isso. A primeira pessoa precisa entender que aquilo que ela está sentindo é algo que pode ser alvo de ajuda e que pode melhorar, senão ela nem se mobiliza a procurar. Quando ela vai procurar, ela tem que sentir minimamente que ela não vai ser julgada, que ela não vai ouvir algo do tipo, e aí ela consegue enfrentar o autoestigma, o estigma e procurar serviço de saúde. E quando ela procura serviço de saúde, ela precisa ter acesso de saúde. Então, nós temos várias barreiras. E se a gente continua, enquanto sociedade, pensando isso,
uma coisa da produtividade, né, das redes sociais, do trabalhe enquanto eles estão dormindo, seja forte, a questão da oração, atividade física, isso resolve tudo. A gente continua mandando a mensagem de que isso é algo que é individual, que as pessoas deveriam ser mais fortes, que quem deprime é fraco. Isso é uma absoluta besteira. Né? E pessoas que não muito se pode fortes. mostrar a fraqueza, né? Você só pode mostrar quando você está feliz, Sim. quando você está com sucesso, quando você está com dinheiro, enfim. E sentir dor né? não é fraqueza, né? Não é fraqueza. Ter um transtorno mental não é fraqueza. Muitas questões são genéticas e não dependem do indivíduo. Ter um transtorno bipolar, por exemplo, é algo que é basicamente genético. É a genética que determina a formação desse cérebro, os neurotransmissores, e isso está alterado. São multifatoriais, existem questões, usar droga, piora, não ter apoio social, piora, mas é uma coisa muito genética. A depressão, um pouco diferente disso, ela é muito multifatorial, mas também tem uma base genética. Existem pessoas que não têm problema, não são população de risco, estão bem posicionadas, concursadas e podem deprimir. E aí essas pessoas se sentem envergonhadas. Mas eu tenho tudo. Eu tenho uma família linda, eu tenho a minha filha, eu não devia estar deprimido, porque eu sou fraco, então... E aí, se as pessoas pensam assim ao redor dela, fica muito difícil, né? Então, na verdade, prevenir o suicídio é dever de todos. De todos. É dever de todos. Sem dúvida. E, professor, como ajudar alguém? Como conversar com alguém que a gente sinta algum sinal, sei lá, um parente, um amigo, alguém próximo? Como é que a gente conversa com essa pessoa? Eu acho que a primeira questão é aprender a ouvir a pessoa, né? A gente acolher, fazer... Porque a gente vive uma sociedade, acho que como a Deise colocou, que imediatista, que não tem tempo para quase nada, e a gente também não se coloca muitas vezes no lugar de ouvir as histórias, as narrativas, o que aquela pessoa tem a contar. Tanto as pessoas próximas de quem sofre, quanto os trabalhadores do campo da saúde, né? O Douglas antes estava dizendo dos CAPs que existem hoje em Santa Catarina, no Brasil, e que muitas vezes o próprio CAPs, a simples existência dele, vai produzir um cuidado que não garante isso. Então, a simples existência do serviço não quer dizer que esse serviço está operacionalizando uma lógica de cuidado que dê conta daquela necessidade que é complexa do usuário. A gente está tratando aqui de algo muito complexo, né? E trazer esse movimento de escuta, de solidariedade, de empatia, de se colocar no lugar do outro, para poder ser sensível àquilo que a pessoa está trazendo e conseguir capturar de fato que ela está em sofrimento, eu penso que seja a primeira questão que a gente precisa avançar nisso tudo. Então, estar sensível à pauta do suicídio, né? Quando a gente diz que a gente precisa conversar sobre, o conversar é justamente para sensibilizar sobre, né? E não para minimizar ou colocar debaixo do tapete e fingir que não existe essa problemática na sociedade. Olha, a gente está caminhando para os momentos finais desse debate, que é muito, muito pertinente, muito importante. Eu gostaria de perguntar para o Dr. Douglas qual é a programação do nosso Setembro Amarelo. A gente vai ter evento aqui no nosso auditório do Ministério Público e a gente tem uma preocupação com os próprios membros, servidores, né? Afinal, é uma comunidade enorme que nós temos aqui dentro do Ministério Público, de fazer esse dever de casa também. Perfeito. Ouvindo a doutora Deise e o Dr. Roger, a gente percebe o quanto é um fator complexo, né? O quanto é um fenômeno complexo, que tem talvez um componente individual, mas também tem um componente social e coletivo que não pode ser ignorado, né? Os fatores que produzem sofrimento, para além da questão individual e para além do biológico, também são fatores sociais de exclusão, de violência, e aí o Dr. Roger coloca a construção violenta em relação à população indígena, a construção violenta em relação à população negra, a população LGBTQIA+, aqui no Brasil. Esses fatores sociais precisam ser também vistos e reconhecidos como responsabilidade coletiva, que levam ou que podem gerar a sofrimento, a suicídio, a exclusão. O quanto a vida de algumas pessoas, por conta das suas interseccionalidades, é mais sozinha, é mais solitária. E aí a gente fala em fatores de proteção que muitas delas não têm, como fatores financeiros, sociais, emocionais e etc. Então, tudo isso precisa ser considerado quando a gente vai falar sobre suicídio. E é pensando nisso que a programação desse ano foi construída. Olhar para as questões do biológico, do individual,
não no objetivo de entender que aquilo é uma responsabilidade do sujeito, mas principalmente focar também nas questões sociais produtoras de sofrimento mental. Então, hoje nós temos na programação do Setembro Amarelo, um evento para o dia 10 de setembro, que é o dia que marca o dia de prevenção ao suicídio. E esse evento vai iniciar às 9 horas da manhã, no dia 10 de setembro. Ele é voltado para profissionais que atuam na rede de saúde, na rede de assistência social, na rede de proteção. O evento começa com o Dr. Roger falando sobre a epidemiologia do suicídio. Na sequência, nós temos uma mesa redonda falando sobre suicídios e grupos vulnerabilizados. É importante, vulnerabilizados, porque eles não são vulneráveis. A vulnerabilidade é uma construção também. População LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e pessoas indígenas. Depois do almoço, nós temos a palestra Suicídio, Grupos Vulnerabilizados e o Setembro Amarelo, com a professora Jane Tavares. De manhã teremos a Helena Moraes, a Carla Garcia e a Vanessa Terena, naquela temática que eu havia mencionado anteriormente. Na sequência, palestra Políticas Públicas, Novos Caminhos para a Prevenção ao Suicídio a partir de perspectivas das determinações sociais, com o Dr. Diogo Bocardi. Um intervalinho para o café, que é importante, e a gente segue com mais uma mesa redonda, suicídio e grupos vulnerabilizados novamente, dessa vez pessoas idosas e pessoas em situação de rua. A gente fecha o evento com 2 palestras da prevenção ao suicídio de pessoas acometidas por eventos climáticos, algo que também está bastante na ordem do dia, do Dr. Eduardo Pimentel e com a doutora Deise Porto, a identificação e abordagem do comportamento suicida. Ou seja, a gente inicia e fecha com os participantes do nosso podcast. Nós, no domingo seguinte, dia 16, né? 17? 14. Deixa eu Vamos pegar aqui o calendário para não errar. Dia 14, exatamente. Dia 13. Não, é sábado, né? Sábado, dia 14. Então, no sábado, dia 14 de setembro, o evento no parque para promoção de saúde, para conversar sobre saúde mental. Vão ter lá profissionais da psiquiatria, psicologia para conversar com as pessoas também, para tirar Qual dúvidas. Qual é o parque, doutor? Coqueiros. Parque de Coqueiros. E o evento que o doutor Douglas falou é no auditório aqui do MPSC, no edifício sede, aqui na Rua Bocaiúva, no centro de Florianópolis. Exato. E no sábado, então, no parque. Isso, e a programação, a divulgação, a inscrição, todas essas informações podem ser melhor acessadas nas nossas redes sociais, no site do Ministério Público de Santa Catarina, no site da Associação Catarinense de Psiquiatria, porque é um evento, é uma programação bastante interessante, é importante que as pessoas participem, que façam a adesão, em especial os profissionais de saúde que venham para o nosso evento. E nós temos, claro, também a nossa agenda interna, com a nossa gerência de saúde, trabalhando e conversando sobre saúde mental com os servidores e membros aqui do Ministério Público. Percebe-se que é uma agenda intensa, mas a gente discute isso o ano todo, né, doutor? As promotorias acabam trabalhando lá na ponta o ano inteiro e o centro de apoio também da mesma forma, isso? Exato, exato. O Setembro Amarelo, o mês de setembro, acaba ficando marcado com essas iniciativas, mas a pauta da saúde mental tem sido prioridade institucional do Ministério Público, foi escolhida tanto pela instituição quanto pela sociedade como uma prioridade de atuação, e nós temos cerca de 5 projetos acontecendo hoje para fortalecimento da rede para a promoção de saúde mental. Muito bem, a gente vai agradecendo então a participação do professor Roger, da doutora Deise, também do promotor de justiça Douglas Martins. Acho que esse é o assunto que nunca se encerra, não é? Como o doutor Douglas falou, ele é muito macro. A gente pensa que é uma coisa muito de cada indivíduo, mas na verdade quando a gente começa a conversar, não sei se vocês têm essa mesma sensação, de que é realmente uma coisa macro, né? A sociedade toda está envolvida nesse sofrimento de cada um. Isso é bem interessante, as perspectivas. Né? Uma palavrinha final de cada um de vocês para a gente encerrar? Quero agradecer o espaço e me colocar à disposição para as próximas atividades. E a Universidade Já é cliente, doutor. Já sou cliente. A Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a promotoria, junto com o Douglas, a gente tem trabalhado incessantemente, né, com várias pautas, e seguimos à disposição para uma sociedade mais justa, mais crítica, né, e com menos violência. Doutora Deise. Muito obrigada por esse podcast e que essa nossa parceria, essa nossa ação deixe muito claro o que nós pensamos, né, e o que a gente tem que fazer para a prevenção do suicídio, que não é uma coisa ou outra, né, não é só uma questão social ou uma questão biológica ou uma questão individual, é multifatorial. Então, as ações no parque no dia
14? 14. De manhã nós teremos educador físico, nutricionista, para falar sobre o que a gente pode fazer para promover nossa saúde mental, conversar, tirar dúvida da população. Então, é um evento aberto à população. E esse evento de capacitação para profissionais que aborda toda essa complexidade do suicídio, né? Quais são as populações vulneráveis, essa intersecção desses multifatores e como abordar quando tem um caso. Então, essa é a nossa visão enquanto Associação Catarinense de Psiquiatria, que encontra muito eco e parceria com o Ministério Público. Então, é uma honra poder fazer esse mês, sabendo que, sim, é uma questão para o ano inteiro, mas que esse mês a gente intensifica as ações para chegar na população. Aprendemos mais um pouquinho, não é, Silvia? Muito. Muito, muito. Gente, olha, muito obrigada a participação de todos vocês, o coordenador do Centro de Apoio Operacional da Saúde, promotor de justiça, Douglas Martins, a presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria, doutora Deise Porto, e também o professor do Departamento de Enfermagem da UFSC, doutor Roger Flores Secom. Esse foi o Momento MP, o podcast do Ministério Público de Santa Catarina, que fala como a promotora atua aí, direto, na sua vida, em ações que fazem a diferença na sociedade. A gente volta com o próximo episódio dentro de 15 dias. Você escuta e assiste a gente nas plataformas de áudio e em vídeo também no nosso canal no YouTube. Até a próxima.